na nuvem. Muito bem. Então, vamos dar início aqui à gravação da segunda aula de microprocessadores da turma sexto V, né, no dia 28 de agosto. Essa aula vai estar depois disponibilizada, o link dela vai estar disponibilizada no Moodle para vocês poderem acessar, principalmente para ver os exercícios, ver a lista de exercícios. Ok? Bom, vamos voltar ao compartilhamento. Vou compartilhar aqui com vocês o slide, né? O slide aqui que... O slide era a compilação da apostila, tá? Vocês podem também abrir, o slide está disponível aí. Ele só tá com 2 aulas, porque a cada aula eu vou colocando, tem exercícios, etc., que a gente vai colocando, né? Então, no uso do semestre passado, né? O slide não necessariamente é exatamente igual ao do semestre passado. Né? Aqui eu já estou mostrando a aula 2, aproveitando aqui que eu estou nos slides. Tá? Só revendo aqui, ó, tem uma revisão importante da aula passada. Opa, estou indo para cima, não para baixo. Na aula passada, nós vimos lá que o sistema programável é um sistema composto de uma parte física chamada hardware, essencialmente composta de sistemas digitais. Por isso que sistemas digitais, circuitos digitais, é tão importante para nós, tanto o circuito combinacional como o circuito sequencial. Esse hardware ele é configurável, ou seja, se você tem que mudar a função de um sistema, tá? Você não tem que mudar a função do sistema. Se você tem que mudar a função do sistema, ou seja, você vai processar dados de entrada gerando dados de saída, você faz isso através da mudança do software. Tá? Então, voltando ao nosso estudo de caso, se você tem que mudar a função da plaquinha 1 no R3 que está aqui, que tem um microcontrolador Atmega, você vai carregar um software diferente nele. Isso é óbvio, para a geração de vocês é óbvio, mas isso é relativamente novo. Isso daqui na história da humanidade, esse processamento com microcontrolador, microprocessador, tem 30, 40 anos, então é relativamente novo esse conceito. Antigamente, quando você tinha que mudar a função de um sistema, um circuito, você tinha que mudar o hardware, você tinha que reprojetar, você tinha que mudar a tabela da verdade do sistema. Não era uma coisa através de um microprocessador ou um microcontrolador. Então, esse é o conceito, é a tecnologia que hoje é usada em qualquer coisa. Tá? Então, quando a gente diz que IoT, tecnologia, internet das coisas, tecnologia embarcada vai estar presente em tudo, significa que tudo vai ter um sistema embarcado, interno, que vai ter um hardware, que vai ter um software e vai conectar esse sistema à internet. Tudo vai estar conectado à internet. Uma primeira geração de internet, há 20, 25 anos atrás, as máquinas foram conectadas à internet, os computadores foram conectados à internet, via rede, depois, num segundo momento, via Wi-Fi, tudo ficou conectado. Num segundo momento, as pessoas foram conectadas à internet. Então, é a época é a era das redes sociais. Isso começou no início desse século, 2005, 2010, com o surgimento de redes sociais como Facebook, redes sociais como agora o WhatsApp, Twitter, mesmo YouTube, que você tem vídeos compartilhados. Então, tudo isso começou há muito pouco tempo atrás. Então, houve a conexão das pessoas. No primeiro momento, a conexão dos computadores. No segundo momento, a conexão das pessoas. As pessoas tinham acesso à internet. E no terceiro momento, que é o momento que a gente vive hoje, o resto vai estar conectado à internet. Então, um semáforo que vai controlar um cruzamento vai estar conectado à internet. Amostras de plantações vão ter chips dentro dela que vão dizer que aquela plantação está bem nutrida, se precisa de adubo. Então, é o conceito da fazenda 4.0. Então, tudo isso vai estar conectado. Os carros vão estar conectados, os carros vão começar com semáforos, os carros vão começar com as ruas, dando a possibilidade de você ter, por exemplo, o carro autônomo. Um carro autônomo, você tem um carro totalmente conectado à
rua, ao semáforo, ao sistema de controle e às pessoas. Isso vem através desse sistema. No segundo momento, a gente estudou aqui que um hardware digital, sempre um hardware digital, porque tudo isso que a gente está trabalhando aqui é digital, porque é muito mais fácil você implementar um sistema digital que um sistema analógico, já que o digital ele vem do transistor. Né? Então, a CPU, a Unidade Central de Processamento, controla o sistema. A CPU tem a capacidade de rodar códigos de operação. É a CPU que leu a memória com as instruções e roda, né, essas instruções. E os periféricos, a memória guarda as instruções e a memória guarda variáveis. Variáveis que vêm de periféricos de entrada, gerando informações de periférico de saída. Okay? Você tem aí os 3 barramentos, né, que fazem interligação, que a gente começou a estudar na aula passada também. O barramento de dados é aquele que circula o código de operação e as informações de entrada e saída. O barramento de dados ele determina diretamente a capacidade do sistema. Né? 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits. Né? O nosso microcontrolador aqui, por exemplo, ele tem 8 bits. O AVR ele é um processador de 8 bits. O microprocessador, o microcontrolador que está no seu celular, tá? Ele tem de 32 a 64 bits. O computador de vocês, o meu aqui tem um i7, o de vocês deve ter um i3, um i5. Né? Esse sistema tem 64 bits. Quanto maior o número de bits do barramento de dados, maior a capacidade de processamento dele. Por quê? Porque eu consigo controlar mais variáveis. Tanto que na aula passada a gente fez uma analogia importante. Para você controlar um LED, você precisa de um bit. Nível baixo, você liga o LED. Nível alto, você desliga o LED. Lembrando que nível baixo é terra, nível alto é MCC. Por outro lado, você controla uma imagem, como vocês estão vendo nesse evento, né? Estão vendo a imagem dos slides aqui que eu estou compartilhando com vocês. Né? Essa imagem é composta de milhares de pontos, chamados de pixels. Cada pixel desse é composto de 3 cores, RGB. E a mistura dessas cores com intensidade variável forma tudo que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, para controlar um LED, você tem necessário de um bit. Mas para controlar uma imagem, tá? Você precisa de muito mais do que um bit. Um bit seria 256. Você, no máximo, consegue representar números. 16 Professor, bits, desculpa atrapalhar, você teria aí alguma coisa, como 65.512, também insuficiente para você controlar tantos pixels. Então, você precisa no mínimo 32 bits para fazer um controle de imagem. Por isso que a via de dados é fundamental que tenha muitos bits. O barramento de endereço. Professor, será que você consegue mutar os nossos microfones para poder ouvir melhor o senhor falar? Posso tentar aqui. Por favor, porque tá ruim para poder ouvir o senhor falar, Tá bom, porque acho que tem outro microfone. Por favor. Vamos lá, vamos tentar, Rili. E aí, qualquer coisa que vocês precisem, vocês mandam pelo chat, tá? Vou desativar o som de vocês. Qualquer um que quiser falar, tá? Retorna pelo chat aqui. Tá meio mais silencioso mesmo. Ok? Espero que meu cachorro também dê um tempo aqui para nós, para a gente continuar essa tranquilidade e não passe nenhum motoqueiro aí fora aí fazendo bagunça como fizeram na semana passada. Muito bom. O barramento de endereço é aquele barramento que carrega a informação de localização. Então, ele está ligado diretamente, né? Ele está ligado diretamente ao barramento de endereço, ao tamanho da memória, porque quantos mais bits você tiver no barramento de endereço, mais posições de memória você vai conseguir acessar. Tá? O
Mesmo raciocínio. 32 bits no barramento de endereço, 2 elevado a 32, sempre 2 elevado a um número de bits, dá um total de 4 bilhões de posições, ou seja, 4 gigabytes de memória. Sabe, 4 gigabytes hoje é pouco. O computador de vocês mesmo deve ter aí 8 gigabytes, 16 gigabytes. Então, o celular de vocês também deve ter alguma coisa aí, dependendo aí da capacidade, o orçamento de cada um de vocês aí, tem alguma coisa perto de tera já. Então, 32 bits no barramento de endereço é muito pouco também. Por isso que os barramentos de endereço hoje tem 44, 46 bits, mais ou menos. O que te dá aí capacidade de acesso acima de petabyte, o que é suficiente para você poder localizar qualquer informação da memória ou periférico. E o barramento de endereço é aquilo que não é dado em nem endereço. Então, informação que não é código de operação, informações de entrada e saída, ou localização de um dado, é feito, é um barramento de controle. O barramento de controle é o barramento da alimentação, do reset, do clock. A gente vai ver uma série desses barramentos aí. Na aula passada também vimos bem aqui a nossa motherboard, vimos que a nossa boa motherboard é composto desses 3 elementos aqui, a CPU, a memória RAM e a memória ROM, memória RAM, que normalmente tem bastante memória RAM nos computadores. A memória ROM é a memória flash aqui, que não é tão grande. A memória flash é bastante maior nos smartphones. Então, os smartphones usam muito memória flash, mas não é o caso dos computadores. Os computadores usam mais memória RAM. Lembrando que a memória flash é uma memória não volátil. A informação da memória flash ela não se perde quando você tira a alimentação da memória flash, por exemplo. Ok? Vimos aqui a nossa linha de tecnologia indo de 1.0 até 4.0, que seria a internet das coisas. Estou pedindo uma reflexão disso agora no sistema, agora nesse trabalho. O videozinho aqui que eu citei, e aqui a introdução na aula 2. Lembrando aqui que microprocessador é quando você tem a CPU encapsulada, e microcontrolador é quando você tem CPU, memória e periféricos encapsulados. Conceito de código de operação. Então, aqui também é um conceito bastante importante. O que é um código de operação? O código de operação é um dado, então ele vai estar aqui na barra de dados, vai estar na memória do sistema, e quando esse código de operação for lido, ou seja, byte, se for 8 bits, word, se for 16 bits, double word, se for 32 bits, ou 64 bits, dependendo aí do tamanho da barra de dados, essa informação ela vai ser processada pela CPU e executada. O nosso microcontrolador, que a gente vai estar estudando no nosso curso, o AVR, que é da placa Uno, esse daqui que vocês estão vendo, que vocês têm aí nas placas Uno que vocês têm aí na casa de vocês. Esse AVR trabalha com uma estrutura de 8 bits, assim como o 8051. O 8051 é um outro sistema que a gente vai estar trabalhando. Deixa eu ver se minha placa está aqui. Não está aqui. A placa 8051 é um outro microcontrolador, que inclusive é o exemplo que eu estou dando aqui no slide, que vem lá da apostila. Então, lá, imagina, isso a gente vai ver já na semana que vem no laboratório. Vou pegar o conjunto de instruções, os mnemônicos do 8051. Lembrando que o 8051 é uma família de microcontrolador. A VR, que está no Arduino, é outra família de microcontrolador. Então, aqui você tem uma família de microcontrolador, que é o AVR. Nas placas 8051, que é aquela que a gente mostrou na aula passada, nós temos uma outra família de microcontrolador. Então, aqui eu coloquei algumas instruções do 8051. Aquelas mais simples, que são instruções de movimento, por isso que elas chamam move.
Tá? Então, você tem move AR0, por exemplo, que é essa primeira que a gente está pegando aqui. Ó. Move AR0. O código de operação E8. Lembrando que E8 é um número em hexadecimal. Então, E8. Ó, E é 1110. Certo? É um número E em binário. A gente viu isso, né, vimos, não, vamos ver hoje, vamos relembrar hoje para o pessoal da F12. Ontem a gente viu da F11, a gente relembrou o código de operação, lembramos o que é um número hexadecimal. 8, tá, é o número 1000. Então, observe que um número, né, hexadecimal de dois caracteres, E8, é uma estrutura de 8 bits. Então, E11108100. Quando esse 8 entra na CPU, ela é executada. O que significa esse 8? Se você pegar lá, né, a tabela que a gente vai ver no laboratório das instruções do 851, você vai ver que E8, ó, E8, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Tá? E8, tá? E8 significa um move AR0. O que é move AR0? Ele vai pegar o valor do registrador R0, o byte do registrador R0, o dado que está no registrador R0 e vai mover esse dado, vai copiar esse dado para o acumulador. Ou seja, se eu tenho lá um número, sei lá, 18 no R0, depois que eu executar essa instrução, o número 18 aparece no acumulador. Isso são microinstruções, são instruções básicas, e um conjunto dessas instruções forma as estruturas que vocês conhecem de programação. A linguagem C é composta de duas estruturas essenciais: tomada de decisão if e repetição, que é o for. Claro que você tem funções misturadas aí. O for, por exemplo, tem dentro dele um if. Então, o for e o if representam bem. A Natália está perguntando se CPU é um microcontrolador. Natália, CPU é um microprocessador. Né? A gente viu isso aqui, ó, vou retomar aqui um slide que a gente viu isso aqui em cima. Ó. Aqui, ó. Microprocessador é a CPU encapsulada. Microcontrolador, tá, é quando você tem CPU, memória e periférico encapsulado. Tá? Então, hoje você trabalha mais com microcontroladores, quando você tem os três juntos. Então, a nossa placa tem o AVR, ele é um microcontrolador. Aqui dentro ele tem CPU, aqui dentro ele tem memória flash e memória RAM, e aqui dentro ele tem periféricos. Diferente de um microprocessador. Se você pegar o i5, o i3, o i7 do seu, o AMD do seu computador, do seu laptop que você está vendo essa aula, ele é uma CPU, ele não tem memória lá dentro, ele não tem periféricos lá dentro. Tá bom, a Natália já entendeu direitinho, né, Natália? Tendo qualquer dúvida, vai colocando aí, tá? Vamos lá. Então, esse é um conceito importante. Só voltar aqui ao slide que a gente estava. Deixa eu ampliar a tela aqui, me atrapalhei. Então, esse conceito de código de operação é fundamental. O código de operação é um byte, nesse caso, de 8 bits, que está na memória do sistema. Está aqui na memória do sistema. Então, se eu encontro um E8 aqui, isso vai ser lido pela CPU e vai ser executado. O que é essa execução? É pegar o dado de um registrador chamado R0. O registrador é um local, é uma gavetinha, é uma posição de memória que está dentro da CPU. A gente vai ver isso melhor na semana que vem. Semana que vem, daqui a 2 semanas, depois da semana de engenharia. Lá dentro tem um registrador. O registrador é uma posição de memória. Então, eu vou pegar o dado do registrador chamado R0 e vou copiar esse dado no A. Observe que se eu estivesse usando, ao invés de E8, E9,
eu teria uma instrução diferente, ó. Seria o move AR1, seria o dado do R1 que seria copiado no acumulador. Então, observe que eu tenho moves para todos os gostos aqui, ó. Então, move R0, R1, R2, R7. Move R direto é quando eu pego a memória, o valor da memória e coloco no acumulador. Tudo isso no laboratório vai ficar bem detalhado. O Alex está perguntando se essa tabela é generalizada. Não, essa tabela é de cada família de microcontrolador. Então, todos os microcontroladores AVR, como os microcontroladores do Arduino, só aqui, por exemplo, a placa Mega, né, que vocês conhecem, ó, essa placa Mega, tem um microcontrolador diferente, é um 2560. É diferente do 328 que está aqui. Só que os dois são AVR. Então, os dois usam o mesmo conjunto de instruções. Então, todo 8051 usa esse conjunto de instruções. O que caracteriza uma família, tá, é a compatibilidade das instruções. Tá? O Alex dando feedback aí que agora entendeu. Muito bem. Vamos evoluir um pouquinho aqui, que a gente tem bastante coisa para falar ainda e já são 10 para as 8, né? Bom, a parte de memória, né? A gente viu na aula passada que a memória é dividida em RAM e ROM, volátil e não volátil. Tá? Aqui eu coloquei uma explicação um pouco mais conceitual dos tipos de memória, né? E principalmente da localização. Né? Tem várias. Memória é qualquer coisa que guarda uma informação. Tá? Então, dependendo de onde está a memória, deixa eu reduzir um pouquinho aqui a tela, só para vocês poderem ver. Aqui, agora fica melhor. Tá? Então, aqui a gente está falando dos tipos de memória. Onde que estão essas memórias? Espalhadas tá, no sistema programável. Então, eu tenho memória que está aqui dentro da CPU, eu tenho memória que está na memória e tenho a memória que está no periférico. Tá? O que está na CPU? Os registradores que a gente acabou de ver. Né? Então, ó, esse R0, R1, R2, acumulador, é tudo posição de memória que está no sistema. Tá? Memória cache. Memória cache é uma memória que está dentro da CPU. Tá? Então, dentro da CPU, você tem um banco de memórias. O que você guarda nesse banco de memórias? Esse banco de memórias ele vai guardar as instruções, tá? As instruções importantes, o conjunto de instruções, a rotina, tá? Que vai precisar de velocidade de processamento. Imagina, por exemplo, se você está rodando um CAD, né? Um AutoCAD, um SolidWorks, ou está rodando um jogo. Né? Talvez o exemplo do jogo seja mais entendível para vocês. Quando você está rodando um jogo, as instruções do jogo precisam ser rodadas muito rapidamente. As instruções do vídeo do jogo precisam rodar muito rapidamente. Então, se essas instruções estiverem dentro da CPU, é muito melhor. Por isso que dentro da CPU tem essa memória chamada cache. É muito importante que vocês, eu estou pedindo isso no trabalho aqui, vocês vão ver na lista de exercício, tá? Que você faça um levantamento das informações do seu computador. CPU, memória, periférico que está dentro do seu computador. E ainda quando você estiver descrevendo a sua CPU, por exemplo, a minha CPU aqui é um i7. Né? Quando você estiver descrevendo isso, você vai ter que dizer que CPU que é, qual é o clock dela, qual é a velocidade dela e principalmente qual é a memória cache dela. Lembrando que a memória cache não é grande. A memória cache é uma memória pequena, porque não precisa estar todo o programa rodando nela. Precisa estar só as rotinas matemáticas rodando dentro dela. E tem que rodar numa velocidade muito rápida. Né? Alguém tem ideia de qual é o tamanho da memória cache da CPU do seu computador? Qual é a ordem de grandeza? O Luiz estava perguntando se a memória cache é memória rápida, perfeitamente. A memória é muito mais rápida que a memória externa, porque ela está dentro da CPU. Então, ela tem que ser uma memória rápida para que o programa rode rapidamente. O Matheus está dizendo que é mega, perfeitamente. Você tem ideia, Matheus, de qual é o tamanho, né, da memória cache da sua CPU? Pois,
né, ou você ou qualquer um, né, entre aí no Google, né, e dá uma digitada aí no modelo do seu computador, aí você vai encontrar qual é, né, qual é o tamanho dessa memória. O Matheus está dizendo que eu vou dar uma ordem de grandeza para vocês. Né? O Matheus comentou que é mega mesmo, tá? Mas varia, como a memória cache é muito cara, né? Qualquer mega que você coloca a mais é caríssimo. Então, uma boa memória cache, por exemplo, pega um i7 rápido, um i7 caro, um i7 que custa aí quase R$ 1.000 um processador, né? Só o processador, tem 8, 16 megabytes de memória. A maior parte de vocês deve ter alguma coisa entre 1 e 3 megabytes de memória cache. No meu caso aqui, por exemplo, é 3 megabytes. Mas é uma pesquisa para vocês fazerem e principalmente refletirem a importância disso. Tá? A memória principal é a memória RAM do sistema, a memória que está fora. Essa deve saber. Tá? O meu computador, por exemplo, ele tem 8 giga, não mega, 1000 vezes mais memória RAM, tá? Como é o computador de vocês. Se vocês estão com um computador aí mais simples, vocês devem estar com no mínimo 4 gigabytes de memória RAM. Os melhores computadores, talvez alguns de vocês tenham computadores voltados aí para jogo, para vídeo, deve ter 16 gigabytes. Por que é importante você ter muita memória RAM? Para que você não precise ficar acessando o periférico para pegar o código, para pegar o programa. Então, você carrega todo o jogo, você carrega todo o PowerPoint, você carrega o Zoom, você carrega tudo, tá, dentro da memória RAM para não precisar ficar acessando o periférico. Toda vez que você acessa periférico, o sistema fica lento. O que é periférico? Qual é a memória que está no periférico? Ele está chamando de memória secundária aqui, ó. Tá? Qual é a memória secundária? Aqui no slide eu estou detalhando aqui, ó. É o disco rígido, é o pendrive, principalmente a nuvem. Lembrando que nuvem não tem nada a ver com nuvem de chuva. Nuvens são servidores externos. Né? Servidores externos. Por exemplo, o Zoom aqui que eu estou usando é um servidor externo. Então, toda essa aula, ele está já gravando, ele está pegando essa aula e já jogando lá para o servidor americano lá do Zoom. No final da aula, quando eu fechar a aula, tá, o Zoom vai me mandar um e-mail dizendo, ó, o arquivo que você mandou gravar está lá na minha nuvem e o link de acesso é esse daqui. Como eu não tenho muito espaço na nuvem do Zoom, o que eu faço? Eu baixo o arquivo de lá, coloco no meu computador, na memória RAM do meu computador, e transfiro para o meu canal do YouTube. Tanto que vocês vão ver que o link do vídeo é na nuvem do YouTube. Então, eu tiro de uma nuvem e coloco numa outra nuvem. Tiro de um servidor e coloco no outro servidor. É claro que o servidor é muito mais lento, porque você tem Wi-Fi, mesmo que você tenha cabo, você tem a conexão de cabo. Aí você tem a conexão de todos os roteadores até chegar no servidor onde está o seu dado. Então, é claro que quando a gente fala que é lento, o que a gente está falando é alguma coisa de menos que um segundo. Mas é muito mais lento do que o tempo de acesso à memória RAM, que é nanosegundos, ou o tempo da memória cache. Né? Cache, o registrador, que é nada, porque está dentro da CPU. Então, aqui você tem nada de tempo de acesso, um tempo de acesso razoável na ordem de nanosegundos, e aqui, né, você tem o tempo de acesso na ordem que pode chegar a segundo, né, dependendo aí se você está com a internet lenta, quem está, por exemplo, com o celular assistindo aula, né, talvez tenha mais lentidão, né, o som fica um pouco mais pausado, né, a tela fica um pouco mais pausada, dependendo, né, da conexão que você tem. O Luiz está perguntando onde fica a memória cache. A memória cache fica dentro da CPU. Tá? Então, quando você estiver fazendo, Luiz, a pesquisa da CPU do seu computador, você vai levantar qual é o tamanho da memória cache desse sistema. Em termos de custo, memória interna, o CPU, é muito mais cara do que a memória externa. Nessa ordem de grandeza aqui, ó. Tá? Memória interna, muito caro.
Memória RAM, um pouco mais caro, mas não tanto. Né? Quanto que você paga em 4 GB ou 8 GB de memória RAM? Sei lá, um pen de memória RAM deve ter uns 50, 100 reais. E memória secundária? Quanto que você paga o gigabyte, né, do Google? Eu acho que se você só tiver uma conta no Google, você já tem, se eu não me engano, direito a 15 gigabytes, entre aspas, de graça. 15 GB não dá para fazer nada, né? Só de foto que a gente coloca lá. Tanto que muitos de vocês devem comprar espaço nos servidores que você tem conta. A Natália está colocando outra questão aqui. Onde você está pedindo para colocarmos a informação no nosso PC? Vai ser no primeiro trabalho, tá? A gente vai dar uma olhada daqui a pouco, Natália, tá? Um pouquinho de paciência aí, atividade 1, perfeito. Né? Um pouquinho de paciência aí que a gente já chega lá. Tá? Muito bem, então, eu acho que nada disso aqui é novidade para vocês, hein? O que eu estou é só organizando um pouquinho o conhecimento de vocês. Todos vocês conhecem nuvem, todos vocês sabem de memória cache, memória RAM. O que a gente está procurando aqui é só baseado nessa arquitetura, organizar o conhecimento de vocês. Sempre lembrando, um de vocês acabou de fazer essa pergunta, acho que foi a própria Natália, né? Que se você tem um microcontrolador, você tem tudo isso dentro do chip. Tudo isso dentro do chip. Né? Então é importante. Lembrando que microcontrolador, né, como da placa do Arduino aqui, ó, né, como da placa do Arduino, né, microcontrolador é mais usado em controle, né, usado mais em CLP, controlador lógico, funções específicas de IoT. Microprocessador são computadores de grande performance, servidores, etc, etc, etc. O Frederico está lembrando aí que, né, que tem um programa chamado Space, né? Space, alguma coisa assim, que mostra o hardware. Né? Eu não conheço esse programa, o Frederico, mas vocês são muito mais especializados do que eu. Eu tenho um programa, né? Acho que até hoje existe um programa chamado Sandra. Né? O nome, deve ser o nome da mulher ou namorada aí do cara que desenvolveu. Ele devia estar apaixonado e colocou o nome da namorada no programa. E o Sandra, o programa Sandra, né? O software, mostrava todo esse hardware. Então você deve ter várias ferramentas aí, né? O Frederico lembrou desse Space, né? Tem o DXDiag, diagnóstico, possivelmente, né? Windows, a tecla Windows mais R, né? Você tem um programa que faz o diagnóstico, bem lembrado, Alex. Né? Bem lembrado. Né? E você tem uma função no próprio Windows que te mostra o hardware. Se você entrar lá no painel de controle, você vai ver esse hardware. Talvez até a especificação do próprio processador. Né? Bem lembrado aí para vocês. Ok? Vamos lá dar continuidade aqui, porque a gente precisa chegar na lista de exercícios que a Natália lembrou aí. Periféricos são toda a conexão que existe entre o sistema programável e o meio externo. Normalmente são periféricos de entrada e saída. Né? Então, o nosso estudo vai ficar muito concentrado em periféricos. Vocês vão ver que o nosso microcontrolador aqui, ó, em 2, 3 semanas, a gente vai estar estudando a CPU dele, conjunto de instruções, e aí o resto do curso, vocês vão estar estudando o periférico dele. O que é o periférico? Conversor analógico digital é um periférico, timer é um periférico, port é um periférico, o PWM, que faz o controle do seu mecanismo, é um periférico, a placa de rede é um periférico, a placa de Wi-Fi é um periférico, a placa de Bluetooth é um periférico. Ou seja, qualquer coisa que não seja CPU, que roda o programa, e memória, né, que armazena o programa ou as variáveis, é considerado periférico. Coloquei aqui o exemplo, né, se for um computador, por exemplo, teclado, vídeo, USB, hard disk, né, tudo isso é periférico. Os periféricos dos microcontroladores, como o nosso Atmec aqui, ó, né, são periféricos mais estruturais, né, como os que eu citei aqui. Né. Dentro de 2, 3 semanas você vai ficar bem
ficar bem sedimentado aí para vocês. Vocês vão perceber aí que, né, não acredito que não seja difícil, né? Vocês são uma geração que trabalha com sistema programável desde que nasceram, né? Desde que nasceram. Né? Então, vocês com certeza aí tiveram o computador a vida educacional toda de vocês. Né? Muitos de vocês já devem ter aí tablets há muito tempo. Né? Hoje as crianças, os bebês, né? Todos eles, né? Os pais lá para dar, né, ter um pouco de sossego, dá um tablet na mão do moleque ou da menina, né? E aí a galera se diverte aí, ou o smartphone, né? Ou smartphone. Né? Qual foi o primeiro programa, né? Qual foi o primeiro vídeo, né, do YouTube, né, que chegou a 1 bilhão de visualizações? Alguém sabe? Faz algum tempo, né? Faz uns 10 anos já. Justin Bieber com a música Baby. Oi? Justin Bieber com a música Baby. Não foi o primeiro, não. O primeiro foi da Galinha Pintadinha. Justin Bieber também chegou rapidinho a 1 bilhão, como vocês bem lembraram aí, mas a Galinha Pintadinha chegou antes, né? Por quê? Porque as crianças ficam lá, tudo brincando, todo mundo acessa, né? Os bebês lá adoram Galinha Pintadinha, ficar vendo a galinha dançando, etc. Mas é que eles não gostam de ver a galinha ao vivo, né? Quando vai em teatro, por exemplo, ver aquele bicho enorme lá, né? A criançada costuma chorar, né? O Luiz aqui já está dizendo, né, que a mente das crianças é controlada pela galinha pintadinha. Né? Não vai dizer que ela tem parte com o demônio também, né? Como alguns aí, né, acabam falando, né? Na minha época, eles falavam que tinha um boneco, que é a Xuxa, né? A Xuxa que vocês conhecem aí, vendia, chamado Fofão. Né? Falava que o Fofão controlava a mente das crianças, não podia dar Fofão para os bebezinhos, porque o demônio iria controlar, né? Então, né? As redes sociais já existiam desde aquela época. Né? O Alex está lembrando a música do sapo, isso eu já não conheço não, Alex. Infelizmente, as minhas crianças já cresceram um pouco, então eu passei dessa fase, né? Né? Os meus aqui curtiam Pokémon, essas coisas aí, né? Pokémon voltou aí, né? Uns anos atrás voltou aí na forma de aplicativo, né? Você ficar caçando Pokémon. Na minha época, né, o Matheus, que é meu filho, adorava Pokémon, tinha todos os Pokémon, etc. Eu gosto do Jaspion, professor. Jaspion é bom. O Jaspion também, é. O Diverso Jaspion é da minha Guerreiro. época, né? É da minha também. Eu sou da época do National Kid. Né? O pessoal que é mais experiente aí deve lembrar do National Kid. Esse eu não lembro não, professor. Não lembra, né, Eli? Eu lembro do Flashman. Tá bom, pode deixar que eu assumo sozinho essa bronca. Dessa vez eu não posso acompanhar, não. Tá bom, Eli, tá certo. Vamos lá, vamos voltar à nossa aula aqui. Tem bastante coisa ainda para falar. Essa é uma comparação bastante importante, né? uma questão bastante importante, que é de onde veio todo esse conceito. Esse conceito veio do próprio ser humano, né? Do próprio ser humano. Né? Recomendo muito o livro, não sei se vocês, como é que ele chama? A Haraki, se eu não me engano, um israelense. Né? Ele escreveu um livro chamado Homo Sapiens. Né? E eu estou sem o livro aqui, nas aulas de empreendedorismo eu sempre mostro esse livro para a galera. Né? Um livro chamado Homo Sapiens. Procurem aí, né? Ele é de um escritor israelense que está bastante divulgado. Né? Uma breve história da humanidade, né? Que o Alex está lembrando, mas esse livro não é uma breve história. Não sei se você está falando que o Homo Sapiens é uma breve história da humanidade. Se for, você tem razão. Né? E ele mostra toda essa evolução e até chegar aos computadores de hoje. Né? Os computadores de hoje. Né? Então, os computadores de hoje, eles são, né, cópia, né, da capacidade do ser humano de processar informação. Nós temos CPU, que é o nosso cérebro, nós temos memória volátil e não volátil, e nós temos os periféricos, que são os nossos membros, os nossos sentidos. Então, esses 3 blocos que estão vendo aqui nada mais é do que a própria cópia, né, de como o ser humano. Inclusive, o ser humano processa software. Vocês devem ter assistido Matrix. Né? Matrix estava de graça outro dia aí no Now. Né? O acesso ao Matrix. É um filme muito legal. É muito violento, mas ele é muito um filme que trabalha muito com filosofia. Né? Muito filosofia.
Lá nas minhas aulas de princípio, eu sempre mostro trechos do Matrix, né? E para ele e para nós tem uma relação bastante importante. Vamos ver se a aula que vem eu mostro um trechinho do Matrix para vocês, que é um trecho do filme, do primeiro, que ele um dos personagens lá, ele é carregado com software, por exemplo, de pilotar helicóptero, né? Então dá uma carga lá imagina que maravilha se a gente pudesse aprender tudo através de uma pílula ou carregando software na nossa mente, né? Então, o Matrix ele trabalha um pouco com esse conceito. O Alex está lembrando que é o subtítulo do livro, deve ser mesmo, do Homo Sapiens, uma breve história da humanidade. Bem lembrado, o Alex. Obrigado aí por lembrar. Então, o filme Matrix é bem interessante nesse aspecto, né? Principalmente o Matrix 1, né? O Matrix 1 é mais impactante. Então, ele trabalha muito com isso. Não vai ficar achando que aquilo é realidade, né? Por favor, né? Na época que o Matrix foi lançado, foi quando houve o primeiro massacre, né? Acho que foi na escola chamada Columba, ou Columbi, alguma coisa assim, Columbus, alguma coisa assim, uma escola lá dos Estados Unidos, que teve um cara lá que se vestiu igual o Neo, né? Que é o personagem do Matrix, e saiu metralhando todo mundo, né? Achando que ele era, né, o salvador da pátria lá, né? Obviamente um psicopata, né? Ainda mais nos Estados Unidos, que tem acesso à arma à vontade. E aí criticaram muito, né? Porque ele realmente se vestiu com o personagem, né? E o filme, ele realmente dá um pouco a entender que pessoas que têm realmente desvios psicológicos, né? Você pega esses filmes aí, eles são perigosos, né? Então tá bom, tem o pessoal trocando Columbine, né? Bem lembrado aqui, deixa eu ver quem mandou, o Rafael Columbine, né? Perfeito, Columbine, o Matheus também lembrou, né, dessa tragédia aqui. Vocês devem lembrar, acho que é da época de vocês ainda, né? E é terrível, realmente é terrível. Mas voltando ao Matrix, né? O Matrix ele faz muito essa relação, né, de ser humano com o computador, né, com a nossa capacidade de aprender a partir de software, né? Então é muito parecido. E, inclusive, o nosso hardware é muito parecido entre nós, né? Muito parecido. Né? Nós temos capacidades muito semelhantes. Né? Tanto que o projeto Genoma, que mapeou todo o DNA do ser humano, né, mostrou que a diferença que tem entre um ser humano e outro é na segunda, terceira casa decimal. Né? A diferença entre nós e os macacos, que são os nossos parentes mais próximos, é de 0,1%, né, de DNA diferente. Então, somos extremamente parecidos. É claro que essas casas decimais de diferença aí, né, elas são casas decimais que fazem toda a diferença, que tornam o ser humano totalmente distinto do outro. Né? Ok? Aqui, ó, o exercício que eu estou pedindo já aqui, a gente já vai abrir a lista de exercício. Tá? Levantar CPU, memória do seu computador. Tá? Inclusive detalhes, né? Peguem lá qual é o código do microprocessador do seu computador, baixem o manual dele, né? Tem lá disponível na internet. Peguem as principais características dele, quanto ele tem de memória cache, quanto ele tem de velocidade, qual é a pinagem dele. Né? Tentem levantar essas informações. Pega a memória RAM do seu computador. Né? Aqueles que são mais fanáticos por hardware, principalmente o pessoal que gosta de jogos, né? Algum de vocês participou do Campus Party? Né? Campus Party, que é aquele evento que tem no Anhembi, né? Sempre em janeiro, fevereiro, o pessoal monta aquelas barraquinhas ali e fica lá 2, 3 dias lá com a galera lá que gosta de tecnologia. Algum de vocês participou? Não estou vendo aqui ninguém que está se manifestando. Né? O Campus Party é um evento que tem em São Paulo, de tecnologia, onde o pessoal leva os computadores, né? Fica lá com uma internet de altíssima velocidade, fica jogando, fica trocando informação. É o pessoal nerd mesmo. Né? Nerd no bom sentido. Né? Hoje, infelizmente, a palavra nerd é uma palavra positiva. Na minha época, era uma palavra negativa. Principalmente por causa de séries, né? A gente tem uma série de séries americanas lá que valorizam a inteligência, o que é muito bom, né? É muito bom. O cara que estuda, o cara, né, que tem uma capacidade intelectual, tem que ser valorizado mesmo, e não ser alguém aí que fica, né,
a margem ali da turma, porque tem uma capacidade ou gosta de estudar, né? Infelizmente, a gente vive um momento bem diferente aí. Muito bom. Evoluindo aqui. Aqui é o que a gente falou na aula passada, tá? Só recordando aqui, ó, né? Via de dados, né? Os 3 LEDs, né? Que formam um pixel, RGB, né? E uma imagem que é composta de milhares de pixels, milhões de pixels. Uma imagem VGA, por exemplo, 640 linhas por 480 colunas. Se você fizer toda essa conta, que eu estou fazendo essa conta aqui, ó, né? Por exemplo, 640 linhas por 480 colunas, vezes 3 pixels, vezes 16 níveis cada pixel, né, de coisa, dá 14 milhões de informações diferentes. Para você controlar 14 milhões de informações, você precisa de 32 bits. 16 bits, por exemplo, dá 65.512. É insuficiente. Então, sempre dobrando, né, se chega a 32 bits para controlar uma imagem VGA, hein? Não é a imagem que você está vendo na tela do seu computador ou na tela do seu celular, que é uma imagem de altíssima definição hoje em dia. Tanto que você consegue ver imagens, né, hoje muito precisas, né? Os celulares novos, tem o celular da Samsung, ele tem uma propaganda interessante, você já deve ter visto lá, que eu acho que é o S20, né, que tem uma resolução fantástica, que lá na imagem ele mostra um balão, né, um balão voando, e aí você bate uma foto daquele balão e ele tem definição suficiente para, né, pegar lá quem está pilotando o balão, né? O cara está lá, dando tchauzinho e tudo mais, e a gente consegue ver isso. Por quê? Porque tem uma quantidade de pontos, a imagem, que é uma quantidade fantástica. Tanto que as TVs hoje são TVs que têm 8.000 linhas. 8.000 linhas de definição. Né? As mais moderninhas de 8K aí, né? De 4K já é uma televisão fantástica, né? Muitos de vocês devem ter uma televisão de 4K que hoje está bastante acessível, né? Bastante acessível. Então, são pixels isso, e tudo isso precisa ser controlado. Bom, aqui, né, o barramento de dados indo de 16, 20, 3, até 32 gigabytes, né? A gente já viu isso aqui também. Aqui você tem aqui os 3 barramentos, já vimos também. Né? Aqui tem a forma, né, de barramento, que pode ser paralelo ou serial, que também já vimos na aula passada. Vou evoluindo um pouquinho mais aqui. Né? Aqui o conceito de código de operação, que eu também já expliquei ali no slide anterior. Né? Aqui, ó. Por exemplo, move A30, que pega o dado do 30 e joga no acumulador, código de operação. E aqui os códigos de operação na memória. Os códigos de operação na memória. Isso a gente vai ver melhor no laboratório. Okay? Bom, aí a gente chega na primeira lista de exercício. Tá? Eu vou abrir a primeira lista de exercício na apostila. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos lá. Eu vou abrir a primeira lista de exercício. Nós estamos aqui às 8 horas e 15 minutos. Temos mais uns 20 minutos, 25 minutos de aula. Tá? Então, eu vou agora abrir a apostila. Tá? Se vocês quiserem abrir a apostila junto aí. Eu vou descompartilhar essa tela e eu vou liberar o microfone de novo de vocês aí. Né? A Natália estava com o microfone aberto, agora isso já fechou. Né? Então eu vou voltar lá a liberar o microfone de vocês. Eu liberei aí, então se qualquer um de vocês que quiser aí se manifestar, né? Se alguém esquecer o microfone aberto, a gente fecha de novo aí, como a Rili lembrou ali, tá? Vou interromper o compartilhamento só para dar uma olhada aqui na sala. Bom, aqui no chat estou acompanhando no celular, então está tudo tranquilo. Tá? Algum de vocês tem alguma questão, alguma dúvida que queira colocar? Antes da gente partir para a lista aqui. Muito bem, eu vou abrir a apostila agora. Tá? Na apostila tem a primeira lista de exercício. Tá? E é essa lista que eu estou pedindo para vocês entregarem lá pelo Moodle. Tá? Não é para essa semana, não. Eu vou ter mais uma semana lá para
entregar a lista. Tá? Se houver necessidade de um pouquinho mais de tempo, como a outra semana é semana de engenharia, também a gente pode negociar, não tem problema também nenhum. Tá? Acredito que todos os professores devam estar pedindo para vocês atividade de todas as aulas, né? Você deve estar cheio de coisa para fazer aí, né? Então, a gente pode negociar, não tem problema nenhum aí, se vocês estiverem com muita demanda. Hoje, todas as aulas, a gente foi orientado a ter avaliação continuada. O Ícaro está falando que hoje é sexta-feira e que não é para dar tanta atividade, né, Ícaro, né? Se a gente estivesse lá no Mackenzie, né, a gente já poderia falar, então vamos todo mundo no McPhil lá e a gente vai sextar lá, né? Mas não é o caso aqui, infelizmente ainda. Apesar que, felizmente, né, os botecos, aí, os bares já estão abrindo lá, então dá para a gente voltar a se divertir, né? Augusto está dizendo que adoraria ir para o McPhil agora, né? O Alex está lembrando que sextou, né? Deixa eu ver se o Marcos tem uma questão aqui. O Matheus está perguntando se a lista não é para agora. Não é. Eu vou abrir a lista agora e vou resolver. Eu tenho uma segunda câmera que eu uso aqui do laboratório, tá? Então a gente pode resolver uma outra questão aqui junto. É legal, se quem tiver com caderno e já quiser anotar o que a gente for falar, tá? É bem legal porque você já vai preparando a lista. Tá? Se a gente estivesse na sala de aula, eu daria um tempinho, 5, 10 minutos para vocês, né, para vocês fazerem isso, para a gente poder ter um pouco de interação na sala de aula. Né? Eu vou fazer isso com a minha segunda câmera aqui. Tá? O Marcos está perguntando aqui, queria saber sobre o vídeo da resenha, tem mais de 1 hora. Tem mais de 1 hora, mas é um vídeo bem legal de assistir, Marcos. Não vai ficar, não é um vídeo chato, não. E ele fala muito da sociedade 5.0. Tá? Então, estou pedindo uma resenha, né, desse vídeo para você se conscientizar, vocês se conscientizarem sobre isso. Tá? Agora, você não precisa assistir todo o vídeo, né? Você vai lá, vai pulando, né? Vendo o que ele está repetindo, o que está conversando, tirando dúvida de alguém, vai lá e salta um pouquinho para frente. O importante é pegar a essência do que é uma sociedade 5.0 e, principalmente, pegar a essência de quais são as novas tecnologias, quais são as expressões das novas tecnologias. Tá? Então, quando você fala de drone, né, é nova tecnologia. Quando você fala de inteligência artificial, tá, é nova tecnologia. Quando você fala de internet das coisas, é nova tecnologia. Né? Então, pegar essas expressões que a sociedade 5.0 está usando. Então, lembre que a gente está falando de sociedade 5.0, não sociedade 4.0. É a sociedade que é apenas a internet das coisas. O que a gente está falando agora é de começar a usar inteligência artificial em quase tudo. Inclusive, alguns falam que é perigoso, né? E essa inteligência artificial já está muito atuante na nossa vida. Você já deve, com certeza, ter passado, né, por 2 experiências. A primeira experiência é usando o Waze. O Waze tem um algoritmo de inteligência artificial muito poderoso. Ele aprende o seu caminho e fica sugerindo em função do seu caminho. Se você vai lá e faz um caminho diferente, que você está mais acostumado e é mais rápido do que o Waze está sugerindo, o Waze aprende e da próxima vez vai considerar esse caminho para sugerir para você. Só não vai recomendar aquele caminho se tiver algum problema de tráfego. Mas ele aprende com isso. É bem interessante isso, porque quem usa bastante o Waze, quem dirige bastante, né, às vezes pega, né, tá assim o carro, está no dia do rodízio e pega lá um Uber, né, pega um táxi, pega um Uber. E aí ele liga o Waze dele. E aí você vai ver que o Waze dele mostra um caminho totalmente diferente do que você está acostumado. Ou uma outra experiência, outra questão de inteligência artificial é quando você procura alguma coisa no Google ou entra numa loja, entra no Mercado Livre lá. Né? Eu lembro quando eu estava escolhendo lá, né, a gente estava querendo comprar um cachorro, tem um cachorro, né, que eu estava mostrando para vocês aí o Pudim aqui, que daqui a pouco arranha a porta aqui e quer conversar com vocês. Né? E eu lembro que eu estava procurando cachorro no Mercado Livre. Toda hora que eu entrava no UOL, entrava nisso, aparecia cachorro lá. Né? Porque ele aprendeu, né? Ele acha que eu estou querendo comprar um cachorro e fica me oferecendo cachorro. Né? Eu estou falando de cachorro, poderia ser vitamina, poderia ser computador, poderia ser celular, qualquer coisa.
Então, isso é a inteligência artificial, que, inclusive, muitas vezes enche o saco, né? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Algumas mensagens. O Icaro está falando aqui que serve para burlar o radar, né? Também. Né? Ele avisa aí. Mas, né, vamos olhar positivo, né? Serve para dizer que tem um radar e você reduzir a velocidade, né? Vamos lá. Muito bom. Eu vou entrar agora aqui, né? Às 20h22, eu vou entrar compartilhar a tela com vocês da apostila, tá? Quem tiver apostila, quiser abrir. Deixa eu editar a apostila aqui. Deixa eu ver se eu abrir ela, né? Vou abrir a apostila, vou abrir a apostila aqui e puxar para vocês. Espera aí, só um segundinho. Vou abrir a apostila em PDF, tá? Então, a apostila. Vou preparar a apostila. PDF. Nossa, que eu já me perdi aqui na. Vou preparar a apostila. Só um segundinho para me localizar a apostila de novo. Voltando aqui para o compartilhamento. Muita coisa aberta aqui, só um segundinho, eu vou fechar um pouco de atividade aqui, que senão eu... E agora? Desculpa aí pela bagunça aqui na minha tela. Você está vendo a apostila aí agora? Eu vou direto, tá, na apostila para a primeira lista de exercício, tá? Eu já discuti ela aqui. A apostila ela é uma compilação do que a gente acabou de ver, tá? Tá lá nos slides, depois eu resumi aqui, depois vocês podem ver, inclusive está detalhado cada ponto. Obviamente que a apostila também vem das bibliografias, tá? Então tá tudo explicado. Aqui tem uma parte que eu não coloquei no slide aqui que é interessante a gente dar uma olhada, antes de eu olhar na lista de exercício, tá? Eu estou mostrando aqui, ó, tá? Alguns chips CPU, memória e periférico. Tá? Para que eu estou mostrando aqui? Por exemplo, aqui eu estou mostrando uma CPU. Estou mostrando um Z80. O Z80 é uma CPU, tá, muito antiga, uma CPU de uns 40 anos atrás. Por que eu estou mostrando essa CPU tão antiga? Por que eu não estou mostrando um Pentium i5, i7 aqui? Né? Porque as CPUs antigas tinham menos pinagem, então fica mais fácil da gente mostrar aqui. Hoje, por exemplo, um Pentium tem 64 pinos só de dado, 50 pinos de endereço, e mais dezenas de pinos de controle. Se eu pegar uma CPU antiga, que tem a mesma arquitetura, fica mais fácil de entender. Então, pegando essa CPU Z80 aqui, ó, observe que você tem o barramento de dados, o barramento de dados é de 8 bits, ó, D0, D7. O barramento de endereço é 16 pinos, ó, de A0 até A15, tá, 16. Então, 2 elevado a 16 me dá 64 KB de memória. Então, os primeiros computadores pessoais tinham acesso a 64 KB. Hoje, qualquer computador que vocês têm acesso tem a terabyte.
que você tinha, né, nos primórdios aí da computação. Barramento de dados 8 bits, barramento de endereço 16 bits. Tá? Barramento de controle. Barramento de controle é barramento de clock, barramento de interrupção, barramento de acesso à memória, o barramento de alimentação. Então, observe o Z80 que usava alimentação. Aqui, então, você tem a CPU. Né? Lembrando que a gente está trabalhando com esses 3 sistemas aqui. Ó. Então, dei um exemplo de CPU. Vamos dar um exemplo de memória e depois de periférico, juntar depois todo mundo. Então, descendo um pouquinho mais, ó. Aqui você tem um exemplo de memória. Uma memória não volátil e uma memória volátil. Memória não volátil, uma ROM, uma PROM, uma memória flash. Então, essa memória aqui, a 27256, não perde a informação quando é desligada. Ela é o que a gente chama de EPROM. Se vocês estudaram isso em digitais, os tipos de memória. Memória não volátil é a memória ROM. Memória ROM programável é a memória PROM. Memória PROM, que você consegue apagar a informação, é a memória EPROM. Tanto que a EPROM tinha uma janelinha, né, que você apagava a informação. E a memória mais moderna é a memória que se apaga eletricamente. É a E2PROM ou a atual memória flash do sistema. Né? Memória flash do sistema. Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui também. A Natália está falando que não viu isso, né, Natália? Tá, então, no laboratório a gente vai revisar um pouquinho. Não sei se a Natália assistiu o laboratório comigo ontem. Né? Se você está assistindo hoje, tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas nas próximas aulas, principalmente no laboratório, a gente vai refrescar isso. Ok? Então, a memória RAM que eu estou destacando aqui, né, é a memória volátil. Então, ela perde a informação quando é desligada. Seja a memória EPROM ou a memória RAM, o importante é que ela tem barramento de dado, endereço e controle. Tudo que eu estou destacando aqui, ó. Barramento de dado, também 8 bits, ó. Q0 a Q7. Barramento de endereço. Essa memória ela tem 32K. Então, quantos endereços eu preciso para acessar? 32.000. Se você lembrar que de 16 sinais você acessa 64.000, né? Vamos lembrar lá da regrinha, isso a gente viu na aula passada. 10 bits, você acessa 1K. 20 bits, você acessa 1 mega. 30 bits, você acessa 1 giga. Então, lembra dessas 3. 1K, 10 bits. 1 mega, 20 bits. 1 giga, 30 bits. Tá? Com isso, você consegue saber o número de bits de qualquer número intermediário, que é só dividir por 2 ou multiplicar por 2. Então, por exemplo, se 1K é 10 bits, 11 bits é 2K, 13 bits é 4K, 14 bits é 16K, 15 bits é 32K. Por isso que a gente usa 15 sinais de endereço nessa memória, porque ela tem 32K. 2 elevado a 15, 32. E o sinal de controle que a memória tem é bem simples. É o sinal de acesso dela, que chama-se nome de chip select, o sinal de leitura e de escrita. No caso de uma memória ROM, ela não tem, você não escreve na memória ROM, você só lê a memória ROM. Por isso que ela só tem sinal de leitura. Tá? Aqui está dizendo escrita, mas é leitura. Tá? Leitura. A memória RAM, você tem sinal de escrita e leitura. Tá? Tá escrito aqui, ó. Sinal de escrita e leitura. Ó. Leitura, né, e escrita. É o write enable, out enable. Chip select selecionando. Essa memória 256 também é uma memória de 32K. Por isso que ela tem 15 sinais de endereço. Ó. Ela vai de A0 até A14. Pode contar aqui. Ó. De A0 até A14. Aqui, ó. O sinal de endereço é mais significativo. Bom, estou mostrando esses chips separados só para lembrar, né, que cada um desses chips tem barramento de dados e endereço de controle. Porque hoje você não precisa se preocupar com isso. Porque, na verdade, tudo isso está dentro do microcontrolador. Felizmente, né? E um periférico aqui, ó. Também com via de dado. Via de endereço, no caso do periférico, ele só tem 4, né? 4 números diferentes, então por isso que ele só usa 2 sinais de endereço e os sinais de controle, um chip select, um sinal de escrita, um sinal de leitura, um sinal de reset, etc.
Se eu juntar esses 3 elementos, como eu estou mostrando aqui na página 12 da apostila, você tem, né, uma motherboard. Você tem uma motherboard. Aquela motherboard que a gente mostrou na aula passada, você tem essa motherboard aqui. Na aula que vem, não, depois da semana de engenharia, eu vou mostrar uma motherboard de 8 bits para vocês. A gente usava no Mackenzie lá na década de 90. Né? E usava um Z80, usava um 8085. Então a gente vai relembrar isso aqui, né, daqui a 2 semanas de novo. Né? Então você vai interligar esses diversos barramentos, formando, né? Hoje, felizmente, você não precisa se preocupar com tudo isso, porque tudo isso daqui, ó, está integrada num único chip. Tá? Vou mostrar para vocês, eu vou dar uma adiantada na apostila aqui, ó, só para mostrar para vocês a arquitetura do AVR, né, que é o chip dessa plaquinha aqui, ó. O chip da plaquinha 1, ó, dessa plaquinha. Eu vou mostrar a arquitetura desse chip aqui, ó. Tá na apostila, está um pouco mais para frente. Então, vou dar uma acelerada aqui, ó. E vamos até a página... Isso aqui a gente vai ver nas próximas semanas, tá? Vou até o capítulo 2, arquitetura de microcontrolador. Eu vou entrar lá na arquitetura do AVR. Aqui, ó, na página... AVR, página 72 da apostila. Vou mostrar aqui para vocês a arquitetura, essa daqui, ó. Ó, reduzida aqui. Tirar aqui. Ó, essa daqui é a arquitetura, tá? Desse chip que está aqui, ó. É um Atmega 328. Ele é um microcontrolador. Então, observe que esse microcontrolador tem uma CPU, chamada AVR, por isso que eu estou falando que a família dela é AVR. Tem uma memória flash de 32K, que é uma memória não volátil. Você guarda o programa aqui dentro e ele não perde o programa. Tem uma memória RAM de 2K, uma memória pequena. E o resto é periférico. Então, observe, ports aqui embaixo, ó, tem um porte PB, PC, PD. Quem conhece essa pinagem aqui da placa Uno, deve lembrar disso daqui. Ó. Tem PC0, PC1, PC2, PD0, PD1, PD2, PB0, PB1, PB2, etc. Ele tem 7 bits porte PC, 8 bits porte PD, tudo isso a gente vai rever depois, tá? Estou mostrando aqui essa figura para mostrar que o microcontrolador tem CPU, memória e periférico. Tá? Tem uma USART, que é comunicação serial, tem conversor analógico digital, para você ler temperatura, pressão. Tudo isso a gente vai ver com detalhes nas próximas aulas. Por que eu estou mostrando isso nesse momento, pulando para a página 73 da nossa apostila? Para mostrar que microcontrolador você junta, tá? Tudo isso daqui, olha que maravilha. Ó. Você não vai se preocupar em fazer projeto disso. Ó. Na época que eu era estudante como vocês, eu ficava metade do curso fazendo um projeto. Então, essa figura aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, a gente ficava aulas e aulas, né? Aulas e aulas. Vou botar aqui, aqui, aqui. Só a figura que a gente estava aqui. Aumentando, diminuindo. Desculpa. Vou voltar lá a figura que a gente estava. Só para mostrar para vocês que isso daqui, ó, CPU, memória e periférico, hoje está dentro de um chip. Está dentro de um chip como esse daqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Isso é um microcontrolador. Né? A Natália estava com dúvida no começo da aula, do microcontrolador e do microprocessador. O microprocessador só tem a CPU. Vamos lá. Agora eu vou lá para a lista de exercícios finalmente, ó, tá? Que vocês vão entregar. Tá? Vamos lá, é bem simples essa lista, hein? Se vocês quiserem aí, tiverem uma folha de caderno aí, quiserem fazer algumas anotações, tá? A gente vai comentando e tiver dúvida aqui, se coloque no chat ou pode ligar o microfone aí, tá? Primeira pergunta aí, ó, ridículo, né? Não precisava nem de você estar em sexta-feira aqui, né? Podia estar lá no Macfield. Né? Sistema programável, microprocessador e microcontrolador. O que é sistema programável, o que é microcontrolador e o que é microprocessador? Sistema programável é um sistema que é composto de hardware e software, sendo que o hardware é configurado pelo software. O hardware não muda.
O software diz a função do sistema. Sistema programável, placa Uno do Arduino. Né? Essa mesma placa serve para fazer milhões de coisas diferentes. Né? O que vai determinar o que essa placa vai fazer? Um controle de temperatura, uma medida de corrente, tá? Um controle de irrigação, um sistema de IoT. O software que você vai colocar dentro dela. Microprocessador é quando você só tem a CPU, só tem a parte lógica, a parte do hardware que executa a instrução, e microcontrolador é quando você tem a CPU, memória volátil e não volátil, e periférico de entrada e saída dentro do microcontrolador. Exemplo, a VR. Tá? Exemplo, a Timega 328 AVR, que é esse chip que está aqui, que vocês possivelmente devem ter aí na mão de vocês também, quem tem a plaquinha Uno R3. Quais são os 3 elementos do computador? CPU, memória e periférico. Vamos de ver. Explicar a função desses elementos. CPU roda o programa, controla o sistema. Memória armazena o programa. Recebe dados de entrada e saída dos periféricos. Tá? Então, todo o processamento fica na memória. Mas quem faz o processamento a partir da instrução é a CPU. E periférico é a relação com o mundo exterior, entrada e saída. Vamos comparar isso com o ser humano. Onde está a nossa CPU? Nosso cérebro, que faz o controle de todo o processo. Nosso cérebro controla tudo isso a partir das instruções que estão na memória. Por exemplo, alguns de vocês, né, são proficientes em inglês. Né? Falam inglês ali como quase fosse um nativo. Essa é uma capacidade, um software que está na sua memória. O pessoal que é descendente de italiano fala bem italiano. É um outro software que está lá dentro. Né? Acho que a gente tem aqui, se não me engano, o Matheus, né, que é descendente de alemão, suíço, alguma coisa do gênero aí. Né? A gente estava aqui falando na aula passada. Tá? Então, talvez aí o Matheus, né, fale alemão. Né? É uma capacidade que ele tem. Algum de vocês dirige. Algum de vocês talvez tenha a capacidade de pilotar avião, helicóptero. Né? Algum de vocês joga muito bem futebol. Algum de vocês são bons jogadores de xadrez. Né? Jogador de pôquer. São todas habilidades que nós temos. Né? O Krenbeck, né, que é o nosso suíço alemão aí, né, joga muito bem truco. Né? Ótimo. Né? Não gosto de cartas, mas, né, admiro o pessoal que fica horas e horas lá em torno de uma mesa, né, bebendo bastante e jogando. Eu prefiro ler o livro, né? Mas é isso daí. Né? Então, muito bem. Então, né, memória. Observe que a gente tem memória volátil e não volátil. Né? A gente tem BIOS, por exemplo. O que é a nossa BIOS? BIOS é a parte da nossa memória que controla os nossos órgãos. Algum de vocês consegue controlar o rim de vocês? O fígado? Consegue. Né? Não consegue. Nem o coração, né? O coração você acaba variando a pulsação dele por causa que o coração é sensível à emoção. Então, se você consegue controlar a sua emoção, você consegue acelerar ou não o seu coração. Mas a nossa BIOS, né, que é uma memória que está lá dentro, né, que controla todos os nossos órgãos, isso não é, né, acessível para nós. O que é acessível, né, são as nossas... Inclusive, a gente tem memória volátil também. Algum de vocês deve ter feito alguma coisa de manhã, sei lá, você se lembra exatamente o que você tomou no seu café da manhã? Talvez você já tenha esquecido o que você comeu no almoço. Né? Se você dirigiu hoje, se você parou no semáforo ou não parou, tudo isso é memória volátil. Tá? Tudo isso é memória volátil. Explicar os 3 barramentos, explicamos bem aqui na aula de hoje, barramento de dado, endereço e controle. Luiz está dizendo aí que é meio esquecido e toda a memória dele é volátil. Não é não, Luiz. Né? Não é não. Tanto que você, né, conhece muito bem, por exemplo, a sua língua. Nossa língua está na memória não volátil. A gente nunca vai esquecer o português. Porque aquela língua a gente aprendeu. Tanto que alguns de vocês talvez tenham aprendido mais de uma língua quando era criança e bebezinho. Essas 2, 3 línguas ficam permanentes. Por exemplo, o suíço fala
naturalmente 4 línguas. Eu conheço muitos amigos suíços aí. O suíço fala inglês, o suíço fala alemão, o suíço fala italiano e o suíço fala francês. Por quê? Porque ele aprende desde pequenininho. Então isso fica lá na nossa memória não volátil. Pode colocar assim, a Natália está perguntando aí, né? Só Natália, distingue memória RAM, né? Memória volátil e não volátil. Tá? No seu computador, o que é memória volátil? A memória RAM. O que é memória não volátil? É a flash, a memória que está a BIOS. Né? No seu celular, se você for descrever o seu celular, todo o seu celular é memória não volátil. Tanto que tudo que está no celular, você mesmo que acabe a bateria dele, você não perde. Por quê? Porque a memória é não volátil. O exercício 4 aqui. Esse é um exercício de manipulação numérica. Manipulação numérica, você tem que lembrar do número 2 elevado a n. Tá? Então, por exemplo, 8 bits. 2 elevado a 8, 256. Tá? 16 bits. 2 elevado a 16. Depois faz na calculadora direitinho aí, tá? 64K, ou 65.512. 32 bits. 4 GB. 4 bilhões. 4 bilhões de qualquer coisa. Depois vocês podem colocar na calculadora lá e colocar o número preciso. 64 bits. Não dá para calcular. Não dá para você dizer. 2 elevado a 64 é um número astronômico. Tá? Um número, não sei quanto que é. Penta, depois de penta, não sei o que é. Depois você tem que procurar no Google que ele responde. Qual é o tamanho do barramento de endereço? Aqui é o contrário. Ó. Eu estou dando a capacidade de memória. Quantos endereços eu preciso para acessar essa memória? Por exemplo, 64K. Quantos endereços eu preciso de ter para acessar 64 mil posições? É o contrário. Ó. Aqui, ó, 16 bits acessava 64K. Aqui eu estou falando, ó, se você tem 64K, quantos bits você precisa? Então, 2 elevado a n é igual a 65.512. Quanto que vale n? Lembrar que n vale 16. Regrinha de novo, ó. 10 bits, 1024. 20 bits, 1 mega. 30 bits, 1 giga. Aí você vai dividindo ou multiplicando por 2, né, indo para cima ou para baixo. Por exemplo, 1 mega. 1 mega já dá para dizer de cabeça, vale 20. Tá? 4 giga. Se você lembrar que 30 é 1 giga, 2 gigas é 31, 32 é 4 giga. Então, 4 giga, 32 bits. 2 elevado a 32 a 4 giga. 64 bits, 64 gigabits. Também dá para fazer de cabeça isso daqui. Ó. Se você lembrar que 32 é 4 giga, então 32, 33 é 8, 34 é 16, 35 é 32, 36 é 64. Então, o pente com 64 GB precisa de 36 endereços, 36 sinais de endereço para fazer isso. Aí, a Natália já matou aí de cara, 36, perfeito. É só lembrar, tá? Ó, usem essa regra. 10 bits é 1 mega, é 1K, 20 bits é 1 mega, 30 bits é 1 giga. E claro que você pode usar lá 2 elevado a n igual a não sei o quê. Se você tirar o logaritmo base 2, você consegue também chegar nessa conta, que a gente está fazendo de cabeça. Mas usar a matemática lá que vocês aprenderam de logaritmo, né, o exponencial, é só lembrar, né, que o número de variáveis é 2 elevado ao número de bits. Ou seja, x é igual a 2 elevado a n. Tá? X é igual a 2 elevado a n. Vou compartilhar aqui a minha tela aqui, ó. Você deve estar vendo agora a minha folhinha aqui, ó. Então, ó, só para deixar mais claro aqui. Assim que eu achar minha caneta. Aqui, ó.
Certo? Ó. X é igual a 2 elevado a N. X é igual a 2 elevado a N. Tá? N igual a 10, X é igual a 1K, 1000. N igual a 20, X é igual a 1 mega, 1 milhão. N igual a 30, X é igual a 1 giga, 1 bilhão. Então, quero 32 bits, por exemplo. Se N for igual a 32, se você pegar 1 giga, com mais um bit dá 2 giga, sempre multiplicando por 2. Tá? Então, 32 vai ser 4 giga. Então, é essa conta que você tem que fazer. Tá? Se você tem um número de memória, é só você achar o N. Se você tem um número de bits, é só achar o X. Dá para fazer de cabeça. Ou se quiser tirar o logaritmo aqui, ó, tá? N é igual ao logaritmo, base 2 de X. Tá? Se quiser usar um pouco aí, ó, o que você usou de logaritmo, também dá para trabalhar. Característico barramento serial, I2C e SPI. Tá? Isso a gente viu na aula passada. Tá? I2C, tá? É um barramento serial de 2 bits. Ele está aqui, ó, da questão 6. A explicação ela está na página... Aqui, ó. SPI está na página 12. I2C na página 13. I2C tem 2 barramentos. Barramento de dado e barramento de clock. Ou seja, um barramento serial. Vamos lembrar que o barramento paralelo é um barramento que você tem, ó. Barramento paralelo você tem todos os bits aqui, ó. Barramento serial, SPI são 3, clock, dado de saída e dado de entrada. Então, observe que são 3 SPI. Tá? Então, aqui explicado aqui, ó. Tá? Microcontrolador usa barramento serial. Vou botar a minha imagem aqui, se precisar eu aciono de novo. Vamos lá, continua dando. Vou anotando aí, tá? Então, página 12 e 13, você responde bem essa pergunta aqui. A questão 7 você não precisa fazer, tá? Se você tivesse no Mackenzie, eu ia pedir para você buscar na biblioteca esse livro aqui, ó. E na página 1 e 4, você vai ver que tem questões exatamente como essa que eu estou colocando aqui, ó. As questões que estão vendo aqui é dessa biografia aqui, ó, a biografia, tá? Que faz parte da nossa biografia, né? E tem as questões 1 a 8 lá. Mas a questão 7 você não precisa fazer, tá? Isso daqui é uma questão de laboratório, a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, e o pessoal da turma de ontem já viu. Né? O que é código de operação? O que é mnemônico? Mnemônico é a representação do código de operação. Né? Hardware é onde roda o código de operação. Linguagem C é um conjunto de mnemônicos que formam basicamente 2 estruturas. Estrutura if, de tomada de decisão, estrutura for, de repetição. E Java é uma programação voltada a objeto. Então, você pega a partir da linguagem C e monta estruturas muito mais complexas. Por exemplo, uma estrutura que vai mandar um e-mail para alguém. Tem uma função lá do Java, talvez, que mande um e-mail para um IP ou para um endereço. Né? Ou uma impressora. Você vai imprimir um arquivo. Né? Então, isso é feito através de programas mais... são aplicativos, né? Como, por exemplo, o que vocês estão vendo aí na tela é um aplicativo PDF. O que é compilador? No laboratório a gente vai responder bem, o pessoal da turma de ontem já deve lembrar. Compilador é o programa, tá, que converte a linguagem que você está trabalhando em código de operação. No laboratório fica mais claro isso daqui, nas próximas aulas a gente vai trabalhar bem isso. Por exemplo, você está trabalhando com linguagem C. O compilador vai pegar o seu programa em linguagem C e vai converter esse programa em código de operação. Por quê? Porque o código de operação é um código físico. É o código que está dentro do microcontrolador. Né? A gente viu isso aqui em cima. Está aqui. Está explicando aqui. Aqui, ó. Tá? Página 13. Aqui, ó. Isso daqui é um mnemônico.
E isso é o código de operação. O código de operação que roda no sistema, que está rodando lá na memória, o que está na memória. No laboratório isso vai ficar bem claro. A gente vai, inclusive, num simulador, não nessa semana, né, para o pessoal que vai ter laboratório agora, né, mas essa semana que vem. Semana que vem a gente já vai começar a trabalhar com esse conceito. O que é compilador? Esse daqui é uma questão de laboratório. Tá? Então, espere um pouquinho aqui para compilar isso. Na semana que vem a gente vai estar trabalhando bem com isso, que é descompilar. Tá? Eu acho que eu nem peço isso daqui na primeira lista de exercício. Tá? Deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar aqui para o Moodle, só para mim relembrar aqui o que a gente está pedindo. O Moodle está aqui. Vou abrir o Moodle aqui para vocês de novo. Primeira lista de exercício. Aqui, ó. Estou pedindo só para você fazer a questão de 1 a 12, tá? Então, essas que eu estava falando aqui não precisa. E estou pedindo para você fazer a questão 18, que a gente vai ver agora. Vou voltar lá ao compartilhamento. Tá? Tá? Então, essas questões aqui você não precisa fazer, tá? ENAD, eu estou pedindo para você fazer essa questão aqui do ENAD. Questão 13. Deixa eu ver se ela mesmo vai. Aqui no Moodle, onde está o Moodle? Aqui. Questão 18, aqui está falando questão 18, não é questão 18 não, tá? Página 18 da apostila, vamos dar uma olhada lá, tá? Vamos lembrar aqui da nossa lista de exercício, tem a resenha ali que a gente estava discutindo, tá? Então vamos voltar aqui, ó, tá? Para a gente deixar isso bem claro. Então, apostila aqui, ó. Tá? Então, você vai fazer a questão, tá? A questão 10, a questão 11, laboratório, vocês não precisam fazer, tá? Então, faz até a questão 8, tá? Questão 8. Essa questão a gente vai fazer no laboratório, não precisa fazer para entregar, tá? E aqui, tá? É a página 16 da apostila, não a página 18. Essa questão da ENAD aqui, ó. Tá? Não precisa fazer essa daqui, ó. Tá? Essa questão da ENAD aqui. Tá? Então, no início da aula que vem, eu vou puxar essa questão de novo, é uma questão bem simples, não é uma questão complicada, não. Tá? Podem dar uma olhada aí se tiver alguma dúvida. Tá? E essa questão 18 que eu estou falando é essa daqui, que a gente explicou, né? Ela estava lá no nosso slide. Né? Explicar o tipo de memória registrador, memória cache, memória RAM, quais são as diferenças dessas memórias todas aqui. Vamos relembrar, ó. Registrador é a memória que está dentro do microcontrolador. Memória cache também está dentro do microcontrolador, mas roda programa. Memória principal é a memória RAM que está externa. É aquela memória que aparece no bloco lá, CPU, memória e periférico. E memória secundária é a memória do periférico. É a memória do disco rígido, a memória do pendrive, a memória principalmente do servidor, da nuvem, né, que o dado fica para fora. Isso é uma questão bastante importante. É o que eu estou pedindo para vocês aqui, ó. Para que serve a memória cache? A gente explicou isso. A memória cache serve para você rodar um pedaço do seu código que é importante, que tem que rodar rápido. Se você está rodando, por exemplo, o AutoCAD, se você está rodando um jogo, a parte do jogo que você precisa processar rápido tem que estar na memória cache. E aqui, né, também uma pergunta conceitual. Né? Analisar memória cache, RAM, com relação à capacidade de armazenamento. Quem tem mais a capacidade de armazenamento? A memória que está lá no Google ou a memória registrador ou cache? Claro que a memória está no Google. Qualquer um de vocês tem, né, terabytes de memória no Google. Né? Velocidade de acesso. Quanto mais próximo da CPU, mais rápido é. Então, o registrador e a memória cache é muito mais rápido do que a memória RAM, que está externa, e principalmente o servidor, que está externo. Em termos de custo, bom, volatilidade. Volatilidade, a memória cache, a memória
O registrador é totalmente volátil. Tirou a energia da CPU, cai. Tá? E custo. O que custa mais caro aqui? Claro que custa mais caro é o que está dentro da CPU. 1 mega de memória cache custa muito mais do que, por exemplo, 1 giga de memória RAM. Você custa 1000 vezes mais caro. E muito mais barato é a memória aqui do disco rígido e principalmente a memória do servidor. Quanto que você paga hoje por 1 terabyte, né, no Google ou na Amazon ou na nuvem da Apple? Né? Você tem lá 15 GB de graça. Né? Eu tenho 2 teras no Google, né, que eu guardo e-mail, guardo tudo lá, eu pago, sei lá, R$30 por mês. 2 teras por R$30. Então, é muito mais barato. Né? Isso daí. Tá? Então, vai até aqui. Bom, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Tá? Já explicando aqui. Os outros são exercícios, vocês podem dar uma olhada. Na aula que vem eu vou repassar esses exercícios aqui, mas eu não estou pedindo para ser feito, tá? Mas é legal que vocês façam aqui, eu já tenho as respostas aqui. São todas questões de ENAD, tá? Questões de ENAD. Né? Vocês são turma do ENAD? Vocês fizeram um teste quando vocês entraram no Mackenzie ou vão fazer um teste quando saíram? O Rafael está dizendo que é turma da ENAD. Né? Ou seja, vocês, né, vão fazer, né, uma prova quando saírem do Mackenzie para poder medir o que o Mackenzie contribuiu com vocês na formação de vocês. Você deve ter feito uma prova no início e vai ser comparado com a prova de final. Então, essas questões da ENAD são muito conceituais. Por isso que a gente coloca elas aqui. Ó. Tem várias questões da ENAD aqui. Ó. Ano que vem eu vou repassar. Uma delas a gente já falou aqui, né? Que é a primeira aqui. Ó. Essa daqui, uma questão da ENAD. Ó. Tá? Bem simples. Essa questão aqui essa do simulado do ENAD, mas essa questão aqui do 2005 é uma questão bem interessante. Ó. Do Tiranossauro Rex aqui, que era um supercomputador em 2005. Em 2010 eu propus essa mesma questão, mas dando uma atualizada nela aqui numa reportagem da Veja, né? Falando aqui do Papaléguas, que é um Roadrunner, né? Que era um computador, né? Não sei se existe mais, deve ter um computador muito mais rápido hoje, né? Que fala de conceitos aqui. Tá bom, eu acho que a gente já pode ir encerrando aqui, tá? Extrapolei. Estão todos presentes, né? Acho que só tinha a Yasmin, né? É a que está no hospital, né? Está no hospital. O Pedro está pedindo aqui para repetir as questões para entregar. O Pedro tem as questões para entregar no Moodle, tá? Eu vou compartilhar com você aqui no Moodle mais uma vez. Tá? Elas estão aqui, ó. São essas questões aqui, ó. Tá? Você vai entregar a resenha dessa apresentação do professor, tá? Essas questões aqui, e a questão 18 do ENAD, que é aquela pirâmide com a memória. Tá? Então tá bom, é isso daí. Vamos então finalizando aqui. E daqui a uns 10 minutos, não mais do que isso, 15 minutos no máximo, tá? São 9 horas, 9h15, a gente dá início à aula de laboratório para a turma do F12, tá? O pessoal da F11 já teve aula ontem, ok? Então, fique à vontade também, se quiser assistir aí, só tem que pegar o link com o pessoal da F12 lá, que o link é diferente, tá bom? Desejo uma boa noite para vocês aí, né? Se estivessem lá no Mackenzie, né? E fosse lá para o McPhil, né? Uma boa celebração ali, não uma boa cestada, né? Mas como a gente está nas nossas casas aí, vamos comemorar em casa mesmo, tá bom? Então, muita paz e saúde, e na quinta-feira que vem para o pessoal da F11, tá? E na sexta-feira para, novamente, aqui a semana que vem. Lembrando que depois a outra semana é a semana da engenharia. A Natália está falando que está com a apostila antiga, né? Pegue no Moodle aí a apostila atual, tá, Natália?
Então é isso daí, né? O Alex gostou da sugestão do McPhil, né? A Vila Madalena também serve. Né? Mas o importante é você, né, dar uma desligada, se divertir, namorar bastante, né? Isso é bastante legal também, muito gostoso. Tá bom? É isso daí. Né? Uma boa noite aí, muita saúde e paz para todos. E o pessoal da F12 a gente já conversa dentro de alguns instantes. Vou descompartilhar aqui e parar a gravação. Tá? Estou parando a gravação nesse momento. Parando a gravação.